Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Will, Carol Strebe, boa noite a vocês. Sueli chegou conosco também, a Débora, boa noite, saudade de vocês. Denise chegou, que bom, né? Que bom estarmos aqui juntos. Roseli, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos fixar aqui o comentário, tá com um brilho estranho aqui, deixa eu afastar um pouquinho mais o celular. Tá dando um pouco de alternância de cores aqui. Deixa eu fixar o comentário para que a gente possa fazer o estudo da noite. Aí eu mando os aviõezinhos, né? E vocês, tudo bem? Eu espero que sim. Tenham passado uma semana de paz, de harmonia. Apesar da situação do Brasil ontem, né, no futebol, mas a vida continua e nós temos que seguir em frente. Isso que é importante. Com certeza é muito importante estarmos juntos, pensando em Jesus, na espiritualidade amiga. E essas situações acontecem. Fazer o quê? Não depende exclusivamente de nós, mas importa que nós fazemos e não o que o time faz, né? Isso que é importante a gente prestar atenção. Vamos aqui ver se eu consigo entrar aqui pelo meu perfil particular também. Olha, uma semana que você fica sem fazer live, você perde todo o traquejo. Que coisa, hein? Não estou me achando aqui, olha só. Deixa eu ver aqui se eu consigo me achar, né? Tá estranho esse Instagram. Olha só, vou ter que me procurar aqui. Olha que coisa doida. Não tá aparecendo, que coça. Vamos lá, né? Vamos aguardar. Então vou mandar os aviõezinhos, depois eu tento entrar, né? Boa noite, Sil, Isabela, boa noite, seja bem-vinda. Vamos mandar os aviõezinhos então. E aí depois a gente vê como é que faz. Eita, nem para mandar aviãozinho tá fácil hoje. Ixi, encerrar a live não, gente. Segura a onda aí. Vamos lá. Tá meio estranho mesmo isso aqui, né? Vamos ver. Olha que coisa, não me aparece aqui no meu Instagram. Que coisa que eu estou ao vivo aqui. Eu não consigo entrar pelo meu perfil particular. Vou entrar por um outro recurso aqui, vamos ver se eu consigo, né? Porque eu posso acompanhar com vocês, né? Senão também fica difícil. Vamos ver se eu entro pelo Encontro Espírita. Acho que talvez o Encontro Espírita fique mais fácil. Faz tempo que a gente não usa essa página, né? Entramos pelo Encontro Espírita. Agora acho que eu vou entrar por uma outra. Pronto. Aqui, vamos ver se eu consigo, né? Deu certo pelo Encontro Espírita. Gleide chegou conosco. Boa noite, Gleide. Seja bem-vinda. Deixa eu mandar boa noite aqui pelo encontro. Muito bem. Vamos lá, né? Vamos em frente. Bom, tentar mandar mais alguns aviõezinhos, porque também está dando algum bug aqui no encaminhamento de aviõezinhos. Olha aí. Olha que coisa doida. Mas vamos lá, vai. Agora tá dando. Não, tá bom, vai. Vamos ao que interessa, né? Nós temos um texto para estudar. Lembrando que já voltamos à nossa programação habitual, hoje com o capítulo 75, Quem nos dirige? É uma pergunta que o De Luca nos faz neste livro, Levantar e Seguir. Já estamos encaminhando para a reta final desse livro. Nós temos mais, fora a live de hoje, mais 5 lives, tá? Mais 5 lives desse livro. E vamos finalizar a nossa live no dia 10 de agosto, com a presença da nossa amiga Luciane Figueiredo, do Rio de Janeiro, que foi a querida amiga que nos presenteou com este livro. E a Luciane vai estar conosco no capítulo 80. Então foi providencial até que não tivemos a live da semana passada, pois permitiu com que a gente
enquadrasse dentro da disponibilidade da Luciane. A Luciane ia estar conosco somente no dia 10 de agosto, e se fizéssemos a live na semana passada, que eu não pude fazer a live, aí ficaria truncado, sobraria um dia, né? Lica chegou e Alcineide também, boa noite, sejam bem-vindas. E hoje então, nós vamos ver esta mensagem do capítulo 75. O De Luca nos pergunta, Valéria também, boa noite Valéria. O De Luca nos pergunta, quem nos dirige? E quem será que está nos dirigindo? Quem dirige a nossa vida? Seremos nós mesmos? Ou permitimos que outras situações e outras pessoas dirijam a nossa vida? Realmente é uma pergunta, uma indagação que o De Luca nos faz e que nos traz uma reflexão. Nós precisamos saber que temos o controle da nossa vida. Boa noite, meu amigo Ari, seja bem-vindo. Nós temos que ter o controle da nossa vida, por isso que a vigilância dos nossos pensamentos é fundamental para que a gente consiga seguir em frente, trabalhar com serenidade, com equilíbrio. Mas, o que será que o De Luca vem nos trazer no capítulo 75? No capítulo 75, o De Luca vem trazer para nós uma frase de Marianne Williams, no livro O Dom de Mudança. E ele diz assim: imagine a sua vida como se fosse um longa-metragem. Agora, imagine como se houvesse 2 diretores. O primeiro filme, nas mãos de um dos diretores, aborda medo, ódio, escassez e ansiedade. O segundo, nas mãos de outro diretor, é um filme sobre amor, paz, abundância e felicidade. Um diretor é o ego e o outro o Espírito Santo. E a estrela do filme é você. E interessante essa comparação que o De Luca nos traz na introdução deste livro, desse capítulo, quer dizer. Ele coloca para nós como se a nossa vida fosse um grande longa-metragem de um filme e que tivesse 2 diretores para dirigir a nossa vida. Um diretor trabalharia com situações envolvendo medo, ódio, escassez, ansiedade. E o outro traria o quê? Amor, paz, abundância e felicidade. E ele diz para nós o nome desses diretores. Está sem som, Ari? Deixa eu ver. Não está sem som, não. Não, Ari. Precisa sair e entrar. Avise o Ari, por gentileza. Está com som aqui. Acabei de ver aqui pelo Encontro Espírita. E então, ele coloca para nós que um dos diretores é o ego e o outro o Espírito Santo. E a estrela, a personagem principal, o ator principal deste filme, somos nós. E quem que vai dirigir este filme, ou seja, quem vai dirigir a nossa vida? O ego ou o espírito? É claro que muitas vezes nós ficamos envoltos em situações onde o ego vem falar mais forte. Outras vezes nós vamos permitir que o espírito se manifeste de forma presente. E precisamos trabalhar sempre, eu gosto muito da questão 919 do Livro dos Espíritos, trago sempre ela para vocês, porque a questão principal que nós trazemos é essa autoanálise, esta reflexão que nós devemos fazer todos os dias, passar o nosso dia limpo. E analisar naquele dia, porque é mais fácil você analisar um dia só do que, digamos, uma semana, um mês, um ano. É muito mais fácil você, no final do dia, antes de deitar na cama, que é muito importante também, porque se a gente vai fazer a nossa reflexão, a nossa prece,
Enquanto estamos com a cabeça no travesseiro, já com a luz apagada, podem ter a certeza que a gente embala muitas vezes no sono e não conseguimos fazer a nossa meditação, a nossa reflexão e a nossa oração. Por isso que é importante que a gente faça o quê? Esta pausa, preferencialmente sentado, pode ser no seu quarto, pode ser num ambiente que mais lhe seja propício. E aí fazermos a nossa reflexão do nosso dia. E verificar, naquele dia, qual diretor esteve mais presente na minha vida. Foi o ego ou foi o espírito? Aquele que me incutiu medo, aquele que me trouxe paz, aquele que me deu ansiedade e aquele que me deu serenidade. São questões que nós precisamos prestar atenção. E que gatilhos emocionais muitas vezes nos puxam para que determinadas situações façam parte do nosso contexto. Isso é importante, porque muitas vezes não percebemos e a gente age no afogadilho, na emoção, deixando que o espírito se manifeste de forma equilibrada em nossas vidas. Boa noite, Nádia, seja bem-vinda. Então o espírito precisa se manifestar de forma equilibrada em nossa vida. Por isso que nós temos que analisar quem está dirigindo. Quem é o diretor? Porque o ator principal deste filme somos nós. Então fica esta breve introdução e agora nós vamos para o texto que o De Luca vem nos trazer, né? Ele fala assim para nós, que a partir da metáfora que acabamos de ler, podemos descobrir qual diretor escolhemos para dirigir o filme da nossa vida. Se a escolha tiver recaído sobre o ego, aqui entendido como seu aspecto doentio, conhecido por egoísmo, nossa vida se enveredará para muitos conflitos, julgamentos, discussões, carências, rivalidades, inveja, ciúmes, mágoas e culpas. Vejam essa questão importante. O ego que ele está dizendo é o ego doentio, que vai trazer para nós esses sentimentos, essas vibrações, essas vivências emocionais prejudicadas. Se todavia o escolhido tiver sido o amor, que a autora chamou de Espírito Santo, nossa existência trilhará caminhos de paz, entendimento, perdão e felicidade. Aqui quero fazer uma pausa antes de continuar a ler. Outro dia eu estava analisando uma situação muito particular que a gente age muitas vezes na pressa, na correria do nosso dia a dia. E numa saída que eu estive aqui de casa, me deparei com uma situação que me permitiu agir com gentileza. A gente fala tanto na gentileza e muitas vezes nós não trazemos a gentileza no nosso dia a dia, nas relações interpessoais. A gentileza dentro de casa, a gentileza no trânsito, a gentileza no trabalho, a gentileza com as pessoas. E eu tive a felicidade de ceder o meu lugar na fila para uma pessoa que estava ali. Ele acabou entrando ali na minha frente e depois ele falou, não, desculpa. Eu falei, não, faça favor, fique à vontade. E essa atitude simples da nossa parte me trouxe uma alegria, uma felicidade, se vocês não imaginam. E eu não fiz isso com intenção de receber aplausos de quem quer que fosse, de quem quer que seja. Não precisaria nem estar trazendo esse assunto na live para vocês, porque parece que a gente está jogando confetes e entrando debaixo do confete, né? Recebendo aplausos da gente mesmo. Não, não é essa a intenção. Mas só mostrar para vocês que às vezes pequenos gestos de gentileza, de atenção que nós podemos desenvolver ao longo do dia traz benefícios incríveis. E é a exigência, a visita do amor. Porque eu poderia ter muitas vezes falado, não, o senhor vai me desculpar. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. O senhor vai me desculpar, eu estou aqui na frente, o senhor não pode passar na minha frente. Mas eu também, que problema me teria
essa pessoa passar na minha frente? Nenhum. Então, pequenos gestos, pequenas atitudes que a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso dia traz a realidade da nossa verdadeira transformação. É bom falar sobre as gentilezas, né? Com certeza. Tive até intuição, viu, Débora? Porque eu estou para fazer uma palestra dia 24 na nossa casa espírita e eu estava para ver o tema. Eu estava para falar sobre paciência, né? Porque ainda não consegui adquirir essa virtude. Mas agora veio a fala da gentileza e eu acho que é interessante. De repente vai ser esse o tema, né, da palestra, já a espiritualidade sempre presente. E lembrando, André, boa noite, seja bem-vindo. E lembrando então dessa situação que eu falo, pequenas atitudes que nós podemos tomar no dia a dia são fundamentais. O Ari está sem som nenhum, coitado. Essas pequenas atitudes são fundamentais para que a gente consiga ter um dia feliz. Se eu quiser que o ego doentio venha fazer parte da minha vida, eu vou ser aquela pessoa que vou deixar aquele diretor malvado me dirigir. E aí ele vai incutir em mim sentimentos de quê? De carências, rivalidades, inveja, ciúmes, mágoas e culpas. Então, esses sentimentos que ele está trazendo para nós são nada mais, nada menos de que sentimentos que nós precisamos fazer a nossa faxina espiritual no nosso dia a dia. Então, o que precisaria fazer? A nossa reflexão. E deixarmos o quê? Que o amor, né, o espírito, na verdade, como a autora vem falar, né, domine a nossa vida pelos caminhos de paz, entendimento, perdão e felicidade. Olha só, que situações positivas, né? E o De Luca vai dizer para nós, é bem possível que vivamos oscilando entre esses dois diretores. Porém, o ego tem sido o nosso diretor principal. O ego adoecido aspira a ser o centro do mundo, quer dominar, controlar, impor-se, ser exclusivo, superior a todos. Quando o ego está no comando, nossa percepção é de que estamos separados uns dos outros. Existem o eu e a parte os outros, que não devem toda atenção. Aí está a nascente de nosso sofrimento. Então vejam, isso que ele está trazendo é muito importante. É muito importante esta fala do De Luca, porque nós vivemos muitas vezes, né, nessa dicotomia. Somos seres, temos uma centelha divina, mas muitas vezes o nosso lado sombrio se faz mais forte. Quando a gente deixa que o ego, na sua forma doentia, né, o egoísmo, ele venha impor uma situação de conflito, de pretensa superioridade, achar que somos melhores do que os outros, querermos buscar ter razão, o controle de tudo. E a gente pensa assim, engraçado, né? Por mais que a gente queira ter o controle das situações, nós não temos controle absolutamente de nada. Nós podemos fazer planos, projetos mirabolantes e a vida muitas vezes muda a direção. Por isso que é importante sabermos que aquela palavra que boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Que aquela palavra que a Dani Pedraza costuma dizer, que ela gosta muito, questão da impermanência. Aliás, nós já fizemos uma live sobre o tema da impermanência. E foi interessante porque a gente tem que saber que a única certeza na vida é que tudo muda.
a impermanência. Então, querer estar no controle, querer que as coisas aconteçam no nosso tempo e não no tempo de Deus, é um ledo engano da nossa parte. E o De Luca vai finalizando dizendo que aí está a nascente dos nossos sofrimentos, quando a gente, nessa dicotomia, luz e sombra, ego, amor, egoísmo e amor, a gente se divide e muitas vezes somos dirigidos muito mais pelo nosso egoísmo. Gente, eu estou ouvindo normalmente aqui, ó. Finalizando dizendo que aí tá normal o som, viu? Acho que é algum problema do... Às vezes, gente, só dar um toque para vocês, que é importante sempre verificar se o Instagram está atualizado, porque às vezes você está numa versão um pouquinho atrasada do Instagram e ele pede uma atualização. Então a gente tem que entrar lá na Play Store e tentar verificar como é que está, né? Se o seu celular for um Android, né? Da Apple, não sei como que é, não lembro agora o nome do aplicativo da Apple. E o De Luca vai dizendo para nós: já se o ser divino, o Deus interior, deseja amar, servir, unir-se ao outro, desejar-lhe todo o bem possível, na mesma medida que deseja para si mesmo, quando a centelha divina assume a direção de nossa vida, a percepção é de unidade entre todos os seres, que todos são filhos da mesma mãe, galhos da mesma árvore, gotas do mesmo oceano. Olha só que interessante. Se a gente permitir que o amor trabalhe em nosso benefício, nós vamos perceber essa centelha divina que eu estava dizendo para vocês, né? Que nós trazemos essa centelha divina, dirija a nossa vida, de forma a sentir que somos todos filhos do mesmo Pai, ramos, galhos da mesma árvore, gotas do mesmo oceano. E a partir do momento que eu tenho a noção desta grandiosidade, desta vivência espiritual, muda-se a nossa realidade frente à vida. Fácil não é, mas é um exercício diário que a gente precisa trabalhar. Esse exercício diário que vai trazer para nós um crescimento espiritual. Coitado do Ari, o Ari foi porque não estava conseguindo ouvir. Depois eu vou subir o vídeo para o YouTube e eu mando o link para ele lá, para ele poder assistir. E as coisas funcionam mais ou menos desse jeito. Vamos acertar algumas vezes, errar tantas outras, mas entre erros e acerto a gente vai crescendo, progredindo e evoluindo. É fundamental. É importante que a gente consiga trilhar este caminhar de forma equilibrada, de forma a não deixar que a energia densa do mundo venha fazer morada em meu coração, que venha fazer morada em meu lar. E o De Luca então vai caminhando para o final dizendo: aí está a nascente da felicidade, né? Ou seja, o amor agindo em nosso benefício. E ele vai dizendo também: quando o diretor escolhido é o ego, não se consegue ver o princípio da unidade. Por isso, deixamos de perceber que o bem ou o mal que fazemos ao outro, na verdade, fazemos a nós mesmos. Ninguém consegue ferir ou beneficiar o próximo sem ferir ou beneficiar a si mesmo. Um mestre espiritual e seu discípulo conversavam quando este último indagou: mestre, como devo tratar os outros? Não existe outros, respondeu o mestre. Por isso Jesus exortou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí está a melhor direção para o filme da nossa vida.
Boa noite, Dona Áurea, seja bem-vinda. A Alice não quer falar. Ai, coitadinho do Ari. Às vezes é um problema. Eu preciso até mandar um alô para ele, depois eu vou falar. Às vezes é o problema da atualização do Instagram dele. Tem tudo isso, né? Essas coisas acontecem. Ou a própria conexão da internet, né? Boa vontade ele teve, coitado, mas infelizmente não deu. Então a gente tem que pensar no seguinte: se o diretor for o amor, nós vamos conseguir adquirir o que? O preceito da felicidade. Da felicidade. E essa história é interessante, né? Uma historinha simples, curta e objetiva, que ele fala assim, que o mestre espiritual, conversando com o seu discípulo, quando o último perguntou, né, com os vários discípulos, um deles perguntou: mestre, como devo tratar os outros? Não existem os outros, respondeu o mestre, né? Porque os outros são reflexo de nós mesmos. E toda energia positiva ou negativa que eu dirijo a alguém, ao universo, retorna em forma de energia, na mesma vibração, na mesma intensidade para nós. É a lei de ação e reação, é reflexivo. E se a gente não fizer a nossa vigilância, nossa oração matinal e mantermos equilibrado o nosso coração e o nosso espírito, nós não vamos ter condição de alcançar a serenidade espiritual. Essa reflexão da noite. E lembrando a vocês que na próxima quarta-feira, aqui pelo Instagram, 22 horas, teremos mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, trazendo mais um capítulo do livro Recados do Amigo de Maria Gertrudes Coelho. Recados do Amigo de Maria Gertrudes Coelho. E a partir de agosto, depois que terminarmos este livro, as nossas lives serão às segundas e quartas-feiras com o livro Recados do Amigo, neste projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, que nós vamos pretender levar até o final de outubro, quando vamos participar do evento do Encontro de Amigos com Jerônimo Mendonça, lá em Ituiutaba, Minas Gerais. Aqueles que tiverem interesse, que tiverem disponibilidade, pessoal de São Paulo principalmente, tem uma pessoa de São Paulo que está organizando uma excursão, uma caravana, para ir para o Encontro de Amigos de Jerônimo Mendonça. Tá? Se tiver interesse, manda um direct para mim que eu passo o contato dessa pessoa. Ela chama Eloá, é da cidade de São Paulo, está organizando uma caravana, saindo de São Paulo para o encontro. Então, a Eloá já está organizando todos esses detalhes aí dessa excursão do pessoal de São Paulo que tiver interesse para ir para lá. E aí vai ser uma oportunidade também da gente se encontrar pessoalmente, né? Estaremos lá como um dos palestrantes. Eu me achei assim muito... fiquei assim lisonjeado com o convite, não me acho à altura deste evento, mas pensando pelo bem da doutrina, a gente está lá, né? Tem que estar presente para dar a força e dar a nossa contribuição. As inscrições são gratuitas, tá? Quem tiver interesse de ir, a inscrição é gratuita, apenas precisa entrar no site, lá no link, fazer inscrição e informar se pretende almoçar e jantar na refeição que vai ser oferecida lá na creche, que me parece ainda que vai ser um preço simbólico, acho que de R$30, já com a sobremesa inclusa, né? Bebidas à parte, refrigerantes, né? Sucos, mas a sobremesa já inclusa nesse preço. E também eles vão estar vendendo, para aqueles que tiverem interesse, as camisetas do evento. Parece que a camiseta está na faixa de R$50, tem as medidas, tudo mais. Aqueles que tiverem interesse, será uma oportunidade ímpar. E aqueles que não puderem, o evento vai ser transmitido pela Web Rádio Fraternidade e também pela Rede Amigo Espírita. Certo? Então, na quarta-feira estaremos de volta com mais um Momentos com Jerônimo Mendonça aqui pelo Instagram. Na outra segunda-feira, dia 13 de julho, capítulo 76, Plano de Voo. Plano de Voo,
E caminhando já para a reta final desse livro, né? Caminhando para a reta final. Vamos às nossas vibrações. Temos aqui o nosso caderno de prece, de vibrações. Pessoas que estão encarnadas e desencarnadas. Preciso marcar até um nome de uma outra pessoa aqui, que eu sei que está hospitalizada. Deixa eu marcar o nome dela aqui. Para vibrar também por ela, né? Que é sempre bom. Vibração é sempre bom. Vamos pôr a nossa música aqui. Uma música diferente hoje que eu consegui. Regina, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Amigos queridos, neste momento convido você, se assim se sentir confortável, feche suavemente seus olhos, tome uma inspiração profunda e no momento de expirar, vai relaxando seus ombros, relaxando seu corpo. Deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, que traz equilíbrio, paz, serenidade. E com esta energia de paz, de harmonia, dirigimos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Este amigo querido, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. E a Ele vamos pedir: Mestre amigo, abençoe a cada um de nós que nos se encontra nesta live, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, abençoe aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos e também aquelas que estão no nosso caderno de prece e vibrações. Que a equipe espiritual possa visitá-los, trazendo saúde, paz, equilíbrio para o corpo e para a alma. Que possa também cuidar de cada um de nós, nas nossas dores físicas, morais ou até mesmo espirituais. Que possamos receber a energia de cura, a energia do equilíbrio e da paz interior. Que possamos também levar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, os lugares do nosso planeta onde o amor de Jesus ainda não se faz presente. Para os povos em guerras, para os nossos vizinhos, irmãos da Venezuela, vítimas desse terremoto, por aqueles que estão perdidos em vícios, drogas ou alcoolismo, irmãos ainda que se comprazem no mal, trazendo desarmonia, desequilíbrio, por aqueles que estão reclusos em asilos, orfanatos, até mesmo nas prisões, e por aqueles que estão mais necessitados que nós, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus ou em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz,
Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.